Bom dia, eu vou gravar a resolução do exercício 125 desse vestibular aqui. Esse exercício ele é interessante porque ele sintetiza bem todo o conteúdo que a gente viu nesse módulo a respeito de ciclo trigonométrico, tá? Então, o que esse exercício diz, ó? Sabendo que seno de alfa é um meio e que alfa pertence ao segundo quadrante, ele quer saber o valor dessa expressão. Qual que é a expressão y é igual a seno de 90 graus menos alfa vezes a tangente de alfa dividido pela secante de 180 graus mais alfa. O que a gente vai utilizar nesse problema para encontrar o valor dessa expressão? Então, a gente vai utilizar essas relações trigonométricas. Olhando lá na nossa apostila, deixa eu achar aqui. Então, na apostila, vocês vão notar essas fórmulas aqui, ó, que eles destacam com esse fundo cinza. Essas são as fórmulas, as relações importantes que você precisa saber. Só que não é interessante ficar decorando todas elas, ó, porque são várias. Ó. Você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai ter uma série de relações aí. Não vale a pena decorar. Então, qual que é a forma que eu indico para vocês lembrarem essas relações? Tentem fazer essa associação, ó, entender a relação que ele está mostrando aqui e essa figura, tá? Se você compreender essa relação, fica mais claro que você vai ter uma memória visual do que está ocorrendo, tá? Então, nós vamos utilizar essas relações para resolver aquele problema. Então, voltando lá, eu primeiro preciso encontrar o valor de alfa, né? O exercício diz o seguinte, ó, que o seno de alfa é igual a 1 meio, mas que alfa está no segundo quadrante. Tá? Então, a gente conhece lá da tabela trigonométrica que o seno de 30 graus vale 1 meio. Então, eu já sei que alfa vale 30 graus. Só que como alfa está no segundo quadrante, então vou ter que pegar o correspondente a ele. Vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico. Então, pego o seno que dá 1 meio, eu sei que é 30, né? Então, seno de 30, eu sei que vale 1 meio, tá? Então, qual que é o correspondente? Como ele está no segundo quadrante, um ângulo alfa, então o correspondente é 150. Como que eu faço? Eu faço π menos o valor desse ângulo, não é? Ou seja, esse ângulo de 150 graus é o simétrico ao 30 graus em relação ao eixo dos senos, né? Então, o seno de 30 graus ele é igual ao seno de 150 graus. Como o exercício diz que alfa está no segundo quadrante, então eu sei que alfa, na verdade, vale 150 graus. Tá? Então, é o que eu estou descobrindo aqui. Eu encontrei o valor de alfa. Né? Então, analisando a figura, eu consigo compreender que alfa é igual a 150 graus. Agora, eu vou substituir o valor de alfa na expressão. Então, onde está alfa, eu coloco 150. Então, eu vou ter essa expressão aqui. Ó. Vou fazer esses cálculos, né? Os cálculos simples que dá para resolver, que é a subtração e a adição. Então, eu tenho agora essa expressão para resolver, que o seno de menos 160, ou seja, essa expressão é igual a seno de menos 160 vezes a tangente de 150 vezes a secante de 330. Aqui eu tenho um problema, por quê? 150 e 330, eles estão em outros quadrantes, né? 150 está no segundo e 330 está no quarto quadrante. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso converter esses ângulos para o primeiro quadrante. Por que eu preciso converter? Como a gente utiliza a tabela trigonométrica para resolver esses exercícios, já que a gente não está recorrendo à calculadora, então a gente não conhece o valor das funções para ângulos que não estejam no primeiro quadrante. Então, o que eu preciso fazer é
achar, né? Encontrar o ângulo correspondente a 150 no primeiro quadrante e a 330 para tangente e secante. O seno de 60 não é problema, né? Apesar de que aqui está o seno de menos 60. Então, vamos ver. O cosseno é uma função ímpar. Então, eu tenho essa relação, que o seno de menos x é menos o seno de x. Então, ao invés de escrever seno de menos 160, eu escrevo menos seno de 60. Vou complementar aqui, ó. Portanto, né, seno de menos 60, seno de menos 60 graus é igual ao quê? É igual a menos seno de 60 graus. O seno de 60 graus eu conheço, né? Pelas tabelas trigonométricas, a gente tem essa informação. Então, ao invés de escrever seno de menos 60 graus, eu vou escrever menos seno de 60 graus. Agora, sobre a tangente. Tangente de 150, né? Eu preciso converter para o primeiro quadrante. Eu sei o seguinte, ó, que a tangente de π mais x é igual a tangente de x. Isso está lá naquelas relações da apostila, né? Então, a tangente de π mais x é a tangente de x. No nosso caso, π mais x é igual a 150. Então, eu encontro o valor de x resolvendo essa equação do primeiro grau. Então, eu encontro que x vale menos 30. Só que eu sei também que a tangente de menos x é igual a menos a tangente de x, semelhante ao cosseno. Então, tangente de 150 não vai ser tangente de menos 30, né? Quer dizer, ela vai ser a tangente de menos 30, só que a gente vai escrever como menos a tangente de 30. Porque a gente não tem na tabela trigonométrica um valor para tangente de menos 30. Mas para tangente de 30 a gente tem. Tá? Então, ao invés de escrever tangente de 150, eu vou escrever tangente de menos 30, que é igual a tangente menos a tangente de 30. Esse último valor que eu vou escrever, que eu vou substituir nessa expressão. Agora, a função secante, eu sei que ela é o inverso do cosseno, né? Então, a secante de 330, eu vou escrever como 1 sobre cosseno de 330. Só que isso ainda não resolve o meu problema, porque eu preciso que esse ângulo 330 esteja no primeiro quadrante. Então, como que eu faço para converter? Eu sei que cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Então, se π mais x é igual a 330, eu tenho que 330 graus menos 180 vai ser igual a 150 graus. Então, x vale 150. Então, o cosseno de 330 é igual a menos cosseno de 150. Eu sei também que o cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. Então, se π menos x é 150, né, eu concluo que x é igual a 30. Então, cosseno de 330 é igual a menos cosseno de 150, que é igual a menos vezes menos o cosseno de 30, que é igual ao cosseno de 30. Eu poderia fazer de uma forma mais direta, como? Ao invés de considerar cosseno de π mais x, eu poderia considerar o cosseno de 2π mais x, tá? Aí eu faria uma conta só, lembrando que cosseno de 2π mais x ele é igual ao cosseno de x. Mas de qualquer forma, qualquer uma dessas relações que vocês utilizem, vocês vão encontrar o mesmo resultado. A diferença é que às vezes você vai precisar utilizar mais de uma vez. Nesse caso aqui, ó, o que eu fiz? Eu estava no quarto quadrante, né? Cosseno de 330. Eu vim para o segundo quadrante. Agora eu precisei vir do segundo para o primeiro. Tá? Se eu utilizasse a outra forma, cosseno de 2π mais x igual ao cosseno de x, eu iria direto para o primeiro quadrante. Só que aí fica opcional para vocês, tá? Vocês podem escolher utilizar várias ou utilizar uma só. É interessante vocês saberem utilizar qualquer uma delas, porque talvez no momento você não lembre
dessa expressão de que cosseno de 2π mais x é cosseno de x, mas talvez você lembre dessa. Então, você pode usar qualquer uma delas. Então, agora eu encontrei que seno de menos 60 é igual a menos seno de 60, que a tangente de 150 é menos tangente de 30, é igual, né? E que o cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30. Então, né, a secante de 330 é 1 sobre cosseno de 30. Agora, eu vou substituir todos esses valores naquela expressão. Então, seno de menos 60 graus vezes tangente de 150, dividido pela secante de 330 graus. Então, onde está seno de menos 160, eu vou escrever menos seno de 60. Tangente de 150 é menos a tangente de 30. Deixa eu ver se eu coloquei menos lá anteriormente. Tá certo. Menos a tangente de 30. E a secante de 330 graus é 1 sobre o cosseno de 330 graus. Então, como ele vai ficar dividindo, eu vou passar ele multiplicando, né? Vou ter esse dividido por 1 dividido por 330, né? Então, conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. O inverso do segundo vai ser cosseno de 30. Então, essa razão vira um produto. Tá? Agora, eu vou lá na tabela trigonométrica e consulto os valores. Tá? Agora, eu tenho todos os ângulos no primeiro quadrante. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Mas eu tenho um menos aqui. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, mas tem que considerar esse menos aqui, né? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai ser igual a 3, que eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, né? Então, 3 vezes raiz de 3. 2 vezes 3 vezes 2 dá 12. Eu simplifico por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 12 dividido por 3 dá 4. Então, o resultado é raiz de 3 sobre 4. Então, a ideia é essa. Para resolver esses problemas de funções trigonométricas, vocês têm que lembrarem dessas relações, tá? Estão todas aí na apostila, só que vocês tentem não decorar, mas entender através desses desenhos que estão sendo mostrados aí. Nos vídeos que eu estou postando para essa aula, tem essas explicações também. Até mais.